Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Há mais ou menos uns 10 anos, a China despontou no futebol mundial como um novo Eldorado, oferecendo contratos astronômicos para jogadores de várias partes do mundo. Centenas de milhões de euros foram gastos em uma tentativa audaciosa de tornar a liga local uma das mais poderosas e atrativas do planeta. Entretanto, da mesma forma que emergiu, de uma hora para outra, o futebol chinês simplesmente entrou em decadência. O país que antes chegou a gastar quase 400 milhões de euros em uma única janela de transferências, hoje mal consegue garantir a manutenção de suas principais equipes. Para tentar explicar o que está acontecendo por lá, o Gol de Canela preparou um vídeo especial sobre o assunto. Confere só! Antes de qualquer coisa, vamos voltar rapidamente no tempo para entender todo o processo de evolução do futebol chinês. Os primeiros registros oficiais da prática do futebol moderno em território chinês aconteceram no final do século XIX, mas só a partir de 1949, quando o Partido Comunista proclamou a fundação da República Popular da China, foi que o país começou a ter um trabalho mais constante no esporte. Já a primeira vez que a China organizou, ou pelo menos tentou organizar, uma Liga Nacional de Futebol foi só em 1987. Foi também nessa época que a Associação Chinesa de Futebol permitiu que as empresas estatais ou privadas do país pudessem comprar ou fundar suas próprias equipes. Esse movimento foi fundamental para o início do profissionalismo no futebol chinês no início dos anos 2000. Já em 2004, 2 anos depois da primeira e única participação da China em Copas do Mundo, foi que o país resolveu criar a Superliga Chinesa, de fato, a primeira competição totalmente profissional do país. Infelizmente, as primeiras edições dessa Superliga acabaram ficando marcadas por diversos episódios de manipulação de resultados. Mas, a partir de 2008, logo após a realização dos Jogos Olímpicos de Pequim, o governo chinês, na época liderado por Hu Jintao, elaborou um movimento anticorrupção que aos poucos melhorou a imagem da competição. Na época, a ideia do líder já era tornar a China uma potência mundial do esporte. E para isso, era preciso deixar a Superliga mais atrativa e sem polêmicas. Ainda dentro desse plano de tornar a China uma potência mundial no futebol, em meados de 2010, o governo chinês passou a incentivar as empresas estatais a investirem no futebol. E claro que muitas dessas empresas, que já tinham os seus próprios clubes, resolveram gastar em contratações internacionais, oferecendo salários bem acima da média. Em um primeiro momento, nomes como Dario Conca, Drogba, Anelka, Kanute, entre outros, desembarcaram na China para serem as grandes estrelas da Superliga. Depois disso, com a chegada de Xi Jinping ao comando do país em 2013, os investimentos dessas empresas estatais ficaram cada vez maiores. Apaixonado por futebol, Xi Jinping via no esporte uma verdadeira ferramenta de propaganda internacional do governo chinês. E por isso, o investimento direto no futebol, através dessas estatais, parecia ser um caminho interessante, já que na época a economia da China estava em alta. Ao todo, entre 2013 e 2017, estima-se que os clubes chineses tenham gasto só em contratação de jogadores aproximadamente 1,3 bilhão de euros. Desse montante, entre os clubes que mais gastaram estão o Guangzhou, que é ligado à imobiliária estatal Evergrande, o Xangai, que pertence à estatal portuária SIPG, e o Beijing Guoan, que na época tinha a maior parte de suas ações ligadas ao conglomerado estatal CITIC. Juntos, esses clubes gastaram quase 700 milhões de euros durante esse período para trazer jogadores como Oscar, Hulk, Renato Augusto, Jackson Martinez, Paulinho, entre outros. E todos esses jogadores, além de outras estrelas contratadas pelos demais clubes, assinaram contratos milionários, com salários bem acima do que era pago no mercado europeu. Vale ressaltar que o dinheiro chinês não ficou restrito apenas nos clubes locais. Também incentivados pelo governo, diversos empresários chineses gastaram milhões em clubes de outros países. Milan, Inter de Milão, Aston Villa, Wolverhampton e Atlético de Madrid são apenas alguns exemplos de equipes que tiveram ou ainda têm parte de suas ações ligadas a chineses.
Realmente, com toda essa gastança, a China virou uma referência no futebol mundial. O problema é que, no final das contas, nem tudo saiu como planejado. Sem perceber, ao incentivar os altos investimentos, o governo chinês acabou criando uma situação bem delicada para o futebol local, já que os gastos desenfreados poderiam acarretar uma série de problemas futuros, até mesmo para a economia do país. Então, para tentar resolver isso, em abril de 2017, o governo lançou uma série de medidas restritivas para o esporte. Entre as mais impactantes estava a criação de um imposto de 100% sobre as contratações de atletas não chineses. Ou seja, se um clube resolvesse pagar 50 milhões de euros para trazer um jogador gringo, essa mesma quantia também deveria ser paga para o governo. Isso de cara praticamente barrou as contratações milionárias que vinham sendo feitas. Mas não parou por aí não. No final de 2019 foi criado agora um teto anual. De acordo com essa nova determinação, nenhum gringo poderia receber acima de 3,3 milhões de dólares por temporada. E por fim, no final de 2020, mais uma medida encerrou de vez os altos gastos do futebol chinês. Em meio à pandemia, a Associação Chinesa determinou que os clubes de todas as divisões do país não podem mais ter referência aos patrocinadores em seus nomes. O objetivo da medida era dar uma maior identificação aos times. Tudo isso, aliado às consequências trazidas pela pandemia, fez o futebol chinês entrar em decadência. De acordo com levantamentos de agências internacionais, de 2021 para cá, 16 times chineses encerraram suas atividades, entre eles o Jiangsu Suning, campeão da Superliga em 2020. E os que permanecem ativos enfrentam sérios problemas financeiros, chegando até a atrasar meses de salários. O Guangzhou, que foi talvez a maior potência nacional na época da gastança, vive hoje uma grave crise financeira e segue lutando contra o rebaixamento na atual temporada. Lançado pelo governo em 2016, o Plano de Desenvolvimento do Futebol Chinês ainda trata o esporte como prioridade. Entre os diversos objetivos esperados, um é que a seleção chinesa seja campeã mundial até 2050. O que devemos agora é esperar para saber como o futebol chinês vai sair dessa crise. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!